Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu fiz um shorts outro dia e deu pano pra manga. Vieram milhares de comentários. É um assunto que pode ser do seu interesse. Se relacionar com homens que têm filhos. E quando eu falo se relacionar com homens que têm filhos, eu quero que você saiba que toda a minha linguagem aqui acaba sendo direcionada para as mulheres. Mas se você é homem e estiver me assistindo, tá tudo certo. É só você inverter, tá bom? Então vamos junto comigo que eu vou falar com você sobre pontos importantes se você se relaciona com um homem que tem filhos, para que você possa entender como construir esse relacionamento de uma forma saudável, para que você possa entender que esse relacionamento é um outro tipo de relacionamento. A gente precisa de amadurecimento, a gente precisa de consciência, a gente precisa abrir as portas da nossa mente para entender que já existe uma criança no mundo que vem de uma outra história e que você chegou depois. Então vai precisar entrar dentro de uma rotina que você ainda não faz parte. Eu sou a Grace Potrick, mentora de mulheres. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para poder receber os vídeos. Toda semana nós temos vídeos novos para que você possa refletir comigo. O primeiro ponto que a gente traz aqui é a realidade por trás de um amor adulto. A gente precisa entender que quando a gente chega na vida de alguém e essa pessoa já tem filhos, ou essa pessoa chega na nossa vida, ela já chega de uma forma diferente. Quando a gente conhece alguém e essa pessoa ainda não tem filhos, ainda não construiu uma história, você vai se relacionar de uma forma diferente. Quando essa pessoa já vem com uma história anterior à sua, você vai precisar entender que existe um sistema familiar que rege aquela relação. E essa pessoa tem filhos. Então, essa pessoa tem uma rotina, essa pessoa tem uma realidade que às vezes é diferente da sua, caso você não tenha filhos ainda. Então, eu quero que você pare para pensar que você vai precisar elevar a sua consciência para começar a entender que se relacionar com alguém que tem filhos é bem diferente do que se relacionar com alguém descomprometido, que ainda não construiu uma história, que ainda não teve uma história anterior à sua. E aqui a gente está falando para além do sistema familiar, que essa pessoa tem uma outra pessoa, né? Uma ex-mulher, que é a mãe dessa criança, que veio antes de você, que pode te gerar um desconforto, que pode gerar em você, talvez, o medo de ser preterida, o medo de como que foi essa história anterior à sua. E é por isso que eu digo que precisa amadurecimento. Caso você não esteja maduro o suficiente para entrar numa relação dessa, é possível que você entre numa confusão com você e numa confusão dentro desse relacionamento, porque você vai começar a cobrar coisas dessa pessoa que ela ainda não tem para te oferecer. Então, esse é o primeiro ponto. Elevar a sua consciência para que você possa fazer uma escolha de forma assertiva, entendendo que você tem uma outra história que já passou e que vai fazer parte da sua história agora. E que com certeza você não vai ser a prioridade desse homem, porque ele tem filhos e ele vai precisar arcar com responsabilidades, com uma rotina, ele vai precisar construir esse laço entre você e essa criança. Então, para isso, você que está do outro lado, que talvez não tenha filhos, vai precisar pensar se isso cabe na sua vida ou não. O segundo ponto é entender a importância desse parceiro. Entender a importância desse parceiro na vida desse filho ou dessa filha. A importância dele conseguir dar atenção, dele conseguir honrar esse papel de pai. E eu entendo que do outro lado, você com a expectativa de uma namorada, né, de estar ali, de sair, de ter todo aquele tempo disponível que a gente tem quando são duas pessoas solteiras que não tiveram uma história ainda, isso não vai acontecer. Então, muitas vezes, a mulher que se relaciona com um homem que tem filhos, se ela não tiver filhos, ela começa
a ficar preocupada, ela começa a ficar chateada muitas vezes. Por quê? Porque esse homem não vai ter tanto tempo, se a criança for pequena, vai ter menos tempo ainda, ele vai ter uma rotina com essa criança, a criança demanda muito tempo. Então, naquele final de semana em que ele estiver com o filho ou com a filha, ele não vai ter muito tempo para responder mensagem, para ficar no telefone, para encontrar. Muitas vezes ele vai dar prioridade para estar com esses filhos. Então, para tudo isso, para que a gente consiga realmente se relacionar de forma genuína com alguém que já tem filhos, a gente vai precisar entender a expansão desse amor. A gente vai precisar entender o lugar de cada um nessa história e vai precisar aceitar esses lugares, né? Que a gente diz, cada um tem o seu lugar dentro de um sistema familiar. E quando essa mulher chega e já existe uma criança, ela vai precisar entender que ela tem um lugar, mas que esse lugar não é o lugar do filho, né? Então, muitas vezes, essa mulher entra em disputas com esse filho, de atenção, de reconhecimento, né? De tempo, né? Que isso é o principal que eu vejo dentro das mentorias, né? A disputa pelo tempo. Por quê? Porque alguém que tem um filho precisa dedicar muito tempo ao filho. E, às vezes, sobra pouco tempo para dedicar esse novo relacionamento. Então, essa mulher que quer entrar numa relação como essa vai precisar pensar se ela está disposta a isso também. Terceiro ponto muito importante são as expectativas e as frustrações dentro desse relacionamento. O que é que você espera desse relacionamento? Muitas vezes a gente está com muitas expectativas, né? Aquelas expectativas de quando a gente conhece alguém novo. A gente quer estar junto, a gente quer sair, a gente muitas vezes, se essa pessoa tiver um filho, a gente quer conhecer logo a criança, quer dar atenção. Mas será que isso cabe? Será que é o momento certo de você conhecer, colocar mais um serzinho dentro da relação que acabou de começar? Então, muitas vezes, a gente precisa olhar para quais são essas expectativas que você tem em cima desse relacionamento. As expectativas de sair, as expectativas de tempo, as expectativas de dedicação dessa pessoa para com você. Então, assim, quando eu fiz esse vídeo, né, que foi um vídeo do Shorts, surgiram muitos e muitos comentários de mulheres muito chateadas, né, com a relação que elas estão tendo. E nessa relação o homem já tem filhos e muitas vezes dá atenção para o filho. Quando o filho vem para casa, né? Eles já estão casados com essas mulheres, acaba que eles dão atenção para esse filho e a mulher fica incomodada com isso. Às vezes o filho já é um adolescente e aí elas se acham no direito de, mas espera aí, já é um adolescente, não precisa mais de atenção. Então eu quero que você pare para pensar que esse filho, independente da idade que ele tenha, e com certeza se ele for pequeno ele vai exigir muito mais atenção do que se ele for adolescente e depois virar adulto, mas mesmo ele sendo um adulto, esse pai tem responsabilidades para com essa criança que virou um adulto. Porque até os adultos têm dúvidas. Até esse adulto, né, depois de 18 anos, vai querer entrar numa faculdade, vai ter dúvida, vai entrar num ciclo de amigos que às vezes precisa de mais atenção. Então, namorar, se relacionar, casar com alguém, ter filhos, é se relacionar também com esse sistema familiar dessa pessoa. É entender que você vai ter contato, talvez, com a mãe dessa criança, né? Mesmo que esporadicamente. Então, assim, eu preciso trazer essa reflexão para que você pense, para que você tome atitudes acertadas na sua vida. Porque essa é a única forma da gente se sentir mais leve, se sentir em paz com as nossas escolhas. Mas a partir do momento em que você escolhe alguém tenha filhos, você vai precisar entender que você não vai ser a prioridade. Você vai estar na segunda linha
e em primeiro vai estar o filho, que ele vai precisar dar atenção para esse filho. E o quarto ponto, que foi uma enxurrada de perguntas sobre isso, que é: então, Grace, a gente nunca vai se relacionar com homens que têm filhos, e quando eles aparecem, não quer dizer que você não vá se relacionar com homens que têm filhos e que isso seja proibido na sua vida. Mas você precisa ter consciência de como é se relacionar com esse homem que tem filhos, né? Precisa ter essa sabedoria, que eu diria, né, para poder lidar com essa situação, para poder manejar como que você vai fazer dentro desse relacionamento. E se você está disposta a ter esse tipo de relação. Então teve um comentário que foi assim: nunca se relacione com homens que têm filho, porque você não vai ser a prioridade. E aqui a gente não está num lugar de competição, sabe? Eu quero que você saia desse lugar de competição, que é um lugar, eu tô competindo com esses filhos, para quem que ele vai dar mais atenção, para quem ele vai dar menos. Não é sobre isso. É sobre você entender o lugar de cada um dentro dessa relação. E entender que essa pessoa que veio para você, ela já tem uma história, ela já tem um filho. Então você que está entrando nessa história vai precisar entender ou não entender e não fazer parte dessa relação. Então, cada coisa que a gente escolhe na nossa vida, existe uma renúncia a ser feita. Então, se eu não quero dividir o meu tempo, né, com uma criança, e que tá tudo bem se você quiser fazer essa escolha. Não tem nada de mal nisso, você não querer um homem que tem filhos, tá tudo certo. Mas você precisa entender, não, eu não quero, e assumir para você que você não quer. O ruim é você entrar numa relação dessa e entrar nesse embate, entrar nessa competição. Por quê? Porque aí você não tem paz, a pessoa não tem paz, e aí o relacionamento não fica saudável. Então é para isso que eu trago aqui essas reflexões, para que você consiga pensar sobre como é essa relação com o homem que tem filhos. E Grace, o que a gente pode fazer para melhorar essa relação? Conversar. O diálogo é tudo nessa vida. A gente precisa comunicar aquilo que a gente sente, comunicar como que está sendo essa relação. Então, se tem algo que está demais, que você de repente percebe, nossa, ele dá atenção demais para os filhos e dá de menos, nada para mim. É claro que tudo isso precisa ser conversado, precisa ser acordado, para que ele saiba o que você espera dessa relação. O que você espera dessa relação? Ah, eu entendo que ele tem filhos, mas eu também entendo que ele precisa dividir o tempo. E como que eu vou falar isso? Como que eu vou conversar com ele sobre isso? Não é cobrando, não é dizendo, você não dá atenção para mim, você só dá atenção para os seus filhos. Não, é demonstrando para ele que você tem necessidade de ficar com ele, que você sente saudade, que você gostaria de ter mais tempo, vocês dois. Como que vocês poderiam viabilizar esse tempo a dois? Como que poderia ser os finais de semana em que os filhos não estão? O que vocês poderiam fazer juntos quando os filhos não estão? E quando os filhos estão, o que é que vocês poderiam fazer? Será que de repente você abrir mão de deixar ele sair com os filhos, deixar ele ficar sozinho, ter esse tempo com os filhos, também não vai te fazer bem? Olhar para a sua autoestima, olhar para a sua individualidade, para os seus projetos, para os seus amigos, para aquilo que você quer construir dentro de você. Que você não dependa só dessa relação para ser feliz. Que você não dependa só dessa relação para ser reconhecida, para se sentir amada. Mas como que você pode fortalecer dentro de você para que você se sinta bem, para que você se sinta em paz dentro dessa relação, para que você não precise entrar em competição com os filhos, para que você fique em paz com quem você é e com a escolha que você fez. É sobre isso se relacionar com alguém que já tem filhos. É sobre entender, é sobre amadurecer, é sobre pensar com consciência e escolher com sabedoria aquilo que você quer para a sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo, me diz se você já passou por isso, se você tem mais alguma dúvida e eu vou responder todos os comentários. Um grande beijo para você.